E se você que é profissional de educação física soubesse qual é o segredo para manter os alunos contigo, fidelizar eles e também atrair novos alunos. É isso que você vai aprender hoje aqui. Se você não é profissional de educação física, envie esse vídeo para o profissional de educação física que você conhece, porque hoje a gente vai bater um papo com a Gabi aqui, que é especialista nessa área. Ela tem um armazém, que é o Armazém CrossFit. Inclusive está aqui, ó, no meio aqui. Aqui, ó. Esse presentão que a gente ganhou dela. Obrigado pelo presente e obrigado por topar estar aqui com a gente no Tudo é Venda. Eu que agradeço o convite, Jefferson. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho, a minha paixão, o meu sonho e a minha contribuição no mundo. Poxa, muito legal. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre essa questão de o que os profissionais fazem para atrair clientes, né, que você até comentou que às vezes fica nos bastidores lá nas filmagens e tal, que está se aproximando mais disso. Mas eu queria, assim, saber como que foi para você depois que você se formou, porque eu vejo assim, muitos profissionais, eles saem da faculdade sem ter a clareza de como que eles vão se posicionar, tá? Então, como que foi pra Gabi quando saiu da faculdade? Tenta puxar aí. E, porra, entrar no mercado de trabalho. Como é que foi pra você se vender nesse mercado totalmente novo? Nossa, me vem aqui à mente muitas histórias boas sobre o meu período de faculdade e como eu comecei, de certa forma, a exercitar essa postura mais empreendedora. Mas eu penso que a gente acaba carregando muita coisa da nossa bagagem familiar, como você exemplificou, contou uma história sua. E eu me lembro muito do meu pai, porque meu pai sempre trabalhou nessa área de administração, ajudando outros empresários. E meu pai muito exigente. Então, sempre que a gente entrava numa loja ou contratava um serviço, ele sempre pontuava: você viu como ele me atendeu? Você viu a pergunta que ele fez? Você viu isso? Você viu aquilo? E aí teve uma situação que até quando você me mandou a mensagem com algumas coisas para eu refletir, alguns pontos, eu me lembrei que eu já tive, de certa forma, que me vender como uma profissional no meu primeiro ano de faculdade. Eu queria uma graninha, né? Era estudante e ainda não estava trabalhando num trabalho formal. E conversei com meu pai. Pai, como é que eu faço? Ele: você tem que convencer alguém a contratar você. Porque que é importante você estar na equipe de alguém. E aí fiquei super nervosa nessa ocasião. E foi muito bacana, porque ele me levou num ambiente de um amigo, mas era um coordenador de um clube e tal. E aí consegui ali uma vaga, assim, para colônia de férias, alguma coisa assim, que é até um trabalho que absorve muitos estudantes no princípio. Olha a dica Mas aí, hein? é, É legal isso. é uma área de atuação. Se você está começando, entrou na faculdade, tá querendo encontrar o seu lugar na educação física, é um bom ponto para você começar. Bacana. E aí eu tive essa conversa com ele: olha, eu estou no segundo período ainda, não tenho tanto conhecimento, mas eu tenho muita vontade, muito querer, e usava esse desejo, né? Meu pai me instruía nisso: você tem que mostrar que você quer, que você tem essa vontade. E aí já consegui, aquilo já me ajudou a construir uma base mais sólida de confiança, porque é importante a gente ter confiança na nossa vontade, na nossa intenção, principalmente. E dali pra frente foi um pouco nessa pegada. Muito legal você falar de confiança, porque assim, eu estou numa posição diferente, por exemplo, quando eu vendo um trabalho, sei lá, um serviço, sei lá, de consultoria, vai. Que é o que a gente vende assim no dia a dia, um treinamento. Beleza, eu preciso transmitir confiança e mostrar que eu domino aquele assunto. Mas no teu caso, tem uma questão também social de que a mulher tem a tendência a ser mais frágil. Eu sei que existe essa consciência social que eu não concordo. Eu não. Só que assim, quem é o Jefferson perto da sociedade inteira e até desconstruir isso no nosso planeta vai levar um tempinho ainda. Mas como que é para você, enquanto mulher, transmitir essa confiança para conseguir ganhar seu espaço que é de direito? Agora você me pegou com essa pergunta, hein? É uma pergunta muito boa e muito necessária, principalmente no contexto esportivo.
ainda. Acho que isso melhorou bastante nos dias atuais. Mas a coisa de 4 ou 5 anos, por exemplo, para você ter uma ideia, eu me inscrevia em certos cursos onde eu era a única mulher. Ou, sei lá, num grupo de 30 pessoas, eram 27 homens e 3 mulheres. Nossa. Então, para a gente ser ouvida, a sensação que eu tinha era, eu preciso dominar isso. Porque pela minha aparência, como nunca fui tão atlética, muito grandona, musculosa ou de alta performance, alguma coisa assim, eu não conseguia chamar tanta atenção nesse quesito. Eu sou uma boa praticante de esportes, eu amo esportes, mas eu não sou uma atleta. Então, eu sempre estudei muito isso desde a faculdade, porque eu tenho essa sensação que realmente a gente ainda precisa, não vou dizer se provar, mas a gente precisa pontuar nossos pontos de vista de forma muito bem embasada, consistente, né? E não tirar, assim, vozes da minha cabeça. Tem que ter o conhecimento, tem que ter esse conteúdo e isso tem que ser transmitido através da comunicação, da fala, numa conversa, num ensino, numa situação profissional, principalmente. Para você ser visto como referência, você precisa mostrar excelência no que faz, né? Não tem jeito realmente de alguém te ver como referência na sua área de atuação se você não demonstrar que realmente domina aquilo, né? Que aquilo é confortável para você. Então, a gente estava falando há pouco sobre muitas vezes as pessoas até ficarem com medo do CrossFit porque por conta das lesões, né? Que é um exercício de peso que usa o próprio peso do corpo, que às vezes o cara tem que se pendurar ali. E assim, como que é para você, de repente, conversar com uma pessoa que está com esse medo? E aí a gente já está até trabalhando um pouco das questões das objeções, né? Que é o que aparece para você, é uma objeção de cliente. Exato. Para mostrar para a pessoa o outro lado, o outro ponto de vista de quem é especialista no assunto. Foi muito, muito boa essa pergunta. Quando a gente pensa em lidar com as objeções em relação ao serviço que a gente presta, primeiro que a gente tem que ter clareza da maior parte delas e daquelas que são mais cristalizadas e incorporadas pelas pessoas. E aí, como você citou, na prática do CrossFit, a questão da segurança e da possibilidade de se lesionar. E o caminho mais natural para a gente é tentar trazer as pessoas até a nossa academia. No caso, qualquer treinador vai querer trazer essa pessoa, olha, veja como eu trabalho, conheça como é o meu trabalho, porque tem vários profissionais que trabalham de diversas formas. Sim. E eu tento mostrar, principalmente através da rede social, que eu penso que é uma ferramenta necessária e incrível, Sim. perfis de pessoas diferentes, com condições físicas diferentes, participando de uma mesma atividade. E, inclusive, esse é o slogan da CrossFit. O CrossFit, ele é inclusivo, ele é amplo, ele é geral, ele é para todas as pessoas que quiserem praticar, porque existem ferramentas consistentes para o treinador lançar a mão no momento de contornar esse tipo de situação e tornar essa prática segura. Então, a pessoa que se aproxima de uma metodologia de trabalho e aplica isso de forma determinada, comprometida e buscando ser excelente, ela afasta bastante a probabilidade de ter uma lesão. Agora, claro que existe ali um risco. Às vezes um risco ocupacional. Você trabalha sentado várias horas no seu dia. Você já pode ter uma situação ali na sua coluna lombar, para exemplificar, que vai te deixar um pouco mais vulnerável para fazer algumas atividades se a gente mexer ali. E aí, de repente, num determinado dia que você está bem, você fez aquele exercício ali, e aí dias depois, às vezes aquilo iniciou um processo de inflamação. Mas às vezes até tem um ortopedista que eu gosto muito que ele diz assim, é melhor você lidar com algumas pequenas inflamações no seu processo de ir e vir nos esportes do que você lidar com as consequências do sedentarismo. Nossa, isso é... Então, evitar praticar uma atividade física porque ela traz um risco para você e todos os benefícios do exercício de intensidade, do esporte, tudo que isso pode te trazer de bom,
te coloca num risco muito maior, que é uma doença crônica. Uma hipertensão, uma diabetes, dependendo da sua alimentação, de como é o seu estilo de vida. Então é muito mais interessante você correr o risco de se lesionar praticando um exercício físico, né? Sabendo que aquilo, de uma certa maneira, assim, é claro, ninguém quer se lesionar, né, pessoal? Então, pô... depende do grau da lesão, mas ninguém tipo, quer. né? Mas assim, o que você prefere? Tipo, se você pudesse escolher, né? Eu vou me lesionar me exercitando, mexendo o meu corpo para ser mais saudável, ou eu vou me lesionar porque eu sou sedentário? Uhum. Tipo, não faz sentido. É um tipo de comparação que você fala, cara, não, é muito mais interessante, porque você ali pelo menos está cuidando da saúde, você tá... Né, então... Tem um aspecto também que a gente precisa acrescentar quando vai relacionar a prática do profissional, o risco para alguém desenvolver uma lesão. Não é? Que é o fato de que as pessoas associam a prática do CrossFit a algo intenso e muito difícil todos os dias, quando não é assim. Existe uma forma de se programar os treinos de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado ou de segunda a domingo, depende de quanto você trabalha. Existe um jeito de você programar, inclusive a gente programa considerando a pessoa que vai vir todos os dias na academia. Olha só. Eu não penso que você vai vir na minha academia 2 dias, eu penso que você vai frequentar a minha academia. Então, na segunda-feira eu vou colocar um tipo de ênfase no trabalho que eu vou fazer, na terça-feira eu já vou numa outra direção, porque a gente tem como filosofia a variação constante, que não significa ser aleatório. Mas dentro dessa metodologia de programação de treinos, de planejamento de aulas, principalmente, e da forma como eu vou ensinar você a fazer os movimentos que você vai ter que realizar naquele dia, eu consigo fazer uma espécie de gerenciamento de risco. Então, eu sei que você vai sair daquela minha aula ensinado, treinado, com uma sensação positiva de que você se superou, de que você aprendeu uma coisa nova e não frustrado, cheio de dores, porque você está fazendo algo que não era para você fazer. E aí o desafio já vira outro, porque a gente tem que lidar com a cobrança e o orgulho das pessoas, porque elas já querem tirar nota 10 no primeiro dia de aula, né? Querem fazer, às vezes, um movimento mais difícil, colocar uma carga pesada sem aprender o movimento, mas tudo isso, a própria metodologia é muito firme e ela municia a gente a tomar decisão na hora de uma aula em grupo para que isso não aconteça, para que você passe a maior parte do seu tempo de prática com o mínimo de dor, de inflamação, de qualquer coisa. Que legal. E é muito legal. Sabe o que eu fiquei na dúvida, assim, enquanto você falava? Porque a gente falou um pouco do início da sua trajetória, né? Quando você estava saindo da faculdade, ou melhor, quando você estava estudando ainda. E aí quando você se inseriu nesse mercado, mas eu fiquei na dúvida sobre por que CrossFit? Porque assim, qual que é o padrão que geralmente as pessoas seguem, né? É educação física, ou para dar aula na escola, como professor de educação física, ou para trabalhar numa academia de musculação, né? E você rompeu com isso também, foi um outro rompimento do padrão. Por que você escolheu o CrossFit e não esses outros modelos padrões? Eu amei essa pergunta, amei. E eu estava pensando sobre isso antes de vir para cá. Eu acho que eu tenho uma característica de me atrair por coisas diferentes. Eu me lembro quando eu estudava, realmente o ponto onde a maioria dos professores, no caso os profissionais, né, porque eu fiz licenciatura plena. Hoje existe uma divisão, bacharelado e licenciatura. Então a minha formação me habilita para ser professora do chão de escola e também trabalhar fora da educação formal. Legal. Mas eu sempre gostei mais da academia. Eu vim da academia de ginástica, né? Não existia CrossFit. O CrossFit ele começou no Brasil depois de 2010. Olha muito só, recente. É novo, é. E aí, quando eu estudava, fazia academia, meus treininhos ali na academia, não sei muito por que razão, eu sempre preferi os exercícios com peso livre, com peso corporal, flexão de braço, barra fixa, agachamento, levantamento, os levantamentos básicos. Você tá me convencendo. Eu adorava. Você tá me convencendo a fazer CrossFit com não, isso, porque é o que... E sabe por que eu gostava disso? Porque você consegue ser criativo, versátil. E era muito legal, porque a gente viajava assim entre amigos naquela época, 20 e poucos anos.
Às vezes tinha um peso de concreto ali na beira da praia, a gente fazia ali uns agachamentos, uma barra, dava uma corrida. Então, de certa forma, eu já estava me aproximando um pouco desse universo de práticas. Quando eu me formei, eu sempre fui muito estudiosa. E eu era, assim, chata, assim, na minha sala. Eu era a pessoa que emprestava o caderno, sabe? Eu era a dona do caderno. E aí eu me lembro que começou a ficar muito em alta, nas publicações de tendências para o fitness e tal, os treinos intervalados de alta intensidade. E eu sempre fui muito boa para comunicar. Vocês têm que treinar a intensidade. Aí eu levava isso para as minhas aulas de bike, que eu dei aula de bike muitos anos. Tenho alunos no meu CrossFit que vieram das minhas aulas de bike. Olha Eles falam, só. que saudade das suas aulas de bike. Monta um estúdio de bike aqui dentro do CrossFit pra gente matar a saudade. E eu levava todo esse conteúdo, essa forma sistematizada e metódica de trabalhar, que é como eu sou, para minha intervenção. E aí, num simpósio, um professor extremamente inteligente começou a mostrar pesquisas envolvendo CrossFit. Eu falei, cara, esse negócio é muito legal. Bom, e aí eu me apaixonei academicamente pela proposta CrossFit. Eu achei que tinha fundamento, porque eu tenho isso também, né? Tinha que fazer sentido do ponto de vista do que eu vou entregar. Eu vou estudar uma coisa, isso faz sentido dentro do que eu estudo, dentro dos meus valores, isso se alinha. E aí, conversei com o professor, falei, poxa, pesquisei aqui, só vejo atleta e queria fazer isso, mas já estou desistindo. Ele, Gabi, de jeito nenhum, já faz sua certificação de treinadora nível 1, porque você vai amar. E ele estava inaugurando o box dele no Rio de Janeiro, isso foi em 2014. E aí eu falei, meu Deus, aí comecei a fazer pesquisa. Peguei meu papai... Meu pai muito aventureirinho, assim, a gente tem esse jeito, né? Aprendi muito isso com ele. Pai, topa visitar uns boxes de CrossFit comigo? Tô muito, muito fissurada nessa ideia. Eu nunca, Jefferson, tinha pensado em montar a minha própria empresa. Nunca tinha pensado em ter uma academia, um estúdio, nada. E eu era personal trainer, dava ótimas aulas coletivas, sempre fui do grupo, da atividade em grupo. Nunca tinha pensado. E aí entrei naquelas academias e tal. Falei, cara... vai ser muito legal montar um negócio desse. Beleza. Fiz a minha inscrição. Falei, agora eu tenho que estudar uma apostila de 300 páginas. Caraca. Tinha uma prova e é um seminário de um final de semana, onde você faz uma imersão, aprende tudo sobre o método. Estudei e falei, agora eu preciso praticar. Onde eu vou praticar? Volta Redonda não tinha um espaço. Até tinham alguns estúdios querendo fazer um movimento de aproximação, mas sem dominar a ferramenta e o método. Eu falei, não, eu vou beber direto da fonte. E aí encontrei um box de CrossFit afiliado no Rio de Janeiro, na Zona Sul. E aí toda sexta-feira eu tinha uma aula do doutorado, que era no Flamengo. Eu falei, não vou voltar 5 horas da tarde, sexta-feira, do Rio para Volta Redonda, que eu vou chegar lá 10 horas da noite, eu vou treinar CrossFit. E aí deu tudo certo. Quando eu fiz o meu primeiro treino, eu me lembro que tinha subida na corda. E era um treino que a gente chama de benchmark. Era um hero, que são treinos que têm nome, são avaliações, né? E você pode repetir esse treino de tempo em tempo para avaliar o seu desempenho. E aí eu consegui fazer uma subida na corda. Tinha que fazer uma pulsão, eu só fiz uma, mas aquilo me deu uma sensação tão incrível que eu falei, gente, isso aqui é bom demais. E aí pronto. Dali por diante, eu decidi que eu queria ter a academia, né? Fui correr atrás de uma opção de coisa, mas até sobre a sua pergunta de eu me atrair por coisas diferentes, de ser disruptivo, quebrar paradigma, a gente passou um período, assim, demorado para conseguir captar clientes, porque as pessoas vinham para o CrossFit com expectativas que não eram muito alinhadas ao que o CrossFit entrega. Né? E aí é um ponto... Nossa, isso é sensacional. Uma questão em relação à venda que a gente precisa amadurecer a gente tem que vender, saber encontrar quem quer comprar da gente. Porque eu não quero convencer o bodybuilder que ele tem que fazer CrossFit. Ele gosta de musculação, ele gosta daquela prática e tá tudo certo. Mas eu sei que vão ter pessoas que vão se sensibilizar, assim como você está aqui brincando. Nossa, eu quero fazer uma aula. Que para quem vai fazer sentido isso que eu estou dizendo, e eu tenho que vender para essas pessoas. Então, encontrar esse caminho
para mim, que sou professora de formação, foi um amadurecimento. Eu demorei a encher minha academia, demorei a encontrar essas pessoas e principalmente alinhar a minha comunicação para poder vencer essas barreiras e decolar o meu negócio. Aí você vê que até na natureza é assim, né? Tipo, se você for analisar, cada bicho atrai um outro bicho, concorda comigo? Sim. Então, se a gente for analisar, por exemplo, um pavão, o pavão tem aquela representação, né, que a gente olha para ele e ele chama atenção com a cauda bonita, mas aquilo ali é para atrair a fêmea, que é um animal da mesma raça que a dele, ao mesmo tempo que ele afasta os predadores. Então, olha só que interessante isso. A mesma ferramenta que é usada como atração também representa repulsa para um predador. E talvez no nosso negócio a gente possa usar essa ferramenta desse jeito. Então, que tipo de atração eu posso ter no meu negócio para atrair as pessoas certas e afastar quem eu não quero que venha até mim? Porque senão você gasta energia com pessoas que não vão se interessar pelo seu método. E não é interessante, porque a gente não quer gastar energia à toa. Sim, posso contar Claro. uma história que me lembrei aqui agora? Aconteceu não tem muito tempo, não. Até lembrei dessa história quando estava pensando, será que teve alguma coisa engraçada ou diferente, assim, embaraçosa que tenha acontecido? Não chegou a ser engraçado ou embaraçoso, mas ilustra bem isso que você está dizendo sobre atrair as pessoas que vão comprar de você. Sim. Eu recebi a visita de uma pessoa que falou assim, eu queria fazer uma aula experimental e tal, nananã. E aí eu perguntei, você pratica alguma atividade? Faço sempre ali uma avaliação do que a pessoa está em busca, porque eu penso que isso é muito importante na hora de vender. A gente saber o que a gente pode entregar e ver se vai dar match, né? Qual é a sua necessidade? Tipo, alinhamento e o de expectativa, né? Exatamente. E aí ele começou a falar, é porque eu faço musculação, mas eu não tenho muita paciência de fazer esteira. E eu tô precisando dar uma emagrecida. E aí eu pensei de fazer crossfit 2 vezes por semana. E aí eu tive uma conversa super honesta com ele. Aquele memezinho, rimos muito, ele nunca mais voltou. Foi um pouco isso, mas eu falei, olha, o crossfit não vai tanto nessa linha. Ele não é uma atividade que é 100% associada a emagrecimento, não. Caso você esteja numa dieta com déficit calórico, você pode sim vir a emagrecer, mas a gente trabalha com um repertório de movimentos e esportes e práticas que talvez essa expectativa que você tem de pegar a suadeira que essa esteira ia te dar e vir para cá e fazer uma suadeira, eu não sei se a gente vai ficar alinhado. Você quer mesmo fazer uma aula, eu marco para você. E aí eu até percebi assim, falei, poxa, eu não poderia ter falado desse jeito, porque eu acho que eu criei uma barreira aqui, né? Não foi uma conduta talvez muito recomendável, tanta honestidade assim nessa fala. E eu falei, não, mas vem experimentar, porque de repente você praticando, você vai curtir. Mas ele não voltou, ele marcou a aula e ele não foi fazer. Mas eu também fiquei muito em paz. É porque você estava alinhando a expectativa, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Beleza, assim, hoje, de repente, você faria diferente. Eu também vejo muito isso, sabe, Gabi? Porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre até o serviço que a gente faz, né? Eu tenho uma empresa de educação com a minha mulher e a gente ensina as pessoas a irem para o digital. Então, muitas pessoas que nos procuram têm muito conhecimento, têm muita experiência, mas não sabem como empacotar isso para vender como infoproduto, com uma mentoria, uma consultoria, um curso. E às vezes essa pessoa chega de verdade, com a visão assim, eu vou entrar na internet, eu vou fazer 6 em 7, eu vou faturar 100 mil reais em 7 dias, eu vou faturar 1 milhão. E vou na vender boa... Você trabalhar na praia de Jericoacoara. Tipo, vou comprar uma lancha, vou comprar um helicóptero, né? Eu vou ser o piloto, igual tem uns noiados aí que falam que né, salvou o piloto. Não vai. Não vai acontecer isso. Né? Então, é preciso entender que existe um caminho a ser trilhado e beleza. Trabalho duro. Muito, demais. E aí, depois que o processo vai acontecendo,
a gente consegue chegar lá se não desistir, né? E muita gente acaba ficando pelo caminho, né? Ou é difícil mesmo. Até pensando assim, algumas características, né? Você perguntou quais características do profissional ele vai precisar para se firmar num caminho de empreender, de vender o seu produto, o seu serviço. E essa determinação, porque você está partindo de um lugar de quem acredita e confia naquilo que você faz, você sabe que aquilo ali tem um potencial de contribuição com a vida das pessoas, existe necessidade para aquilo, e mesmo nos momentos mais difíceis, de trabalho duro, trabalho árduo, e às vezes não vê o resultado ali diante de você, você precisa continuar, porque isso faz parte da vida, né? O resultado às vezes vira um pouco de acordo com o que você espera, depois ele muda um pouquinho para você tomar perspectiva e olhar melhor para o que está fazendo. Eu gosto muito da analogia que a vida é um trem, né? E aí tem uma série que eu quero recomendar para as pessoas aí que gostam de série, que é uma série chamada This Is Us. Não sei se vocês... Amo essa série. É muito retrato do que acontece na vida, né? E aí tem... Não vou dar spoiler aqui, mas eles falam dessa analogia do trem que eu tô trazendo. Mas basicamente é pensar que você querendo ou não, aceitando ou não, o trem vai andar. Você aceitando ou não, a paisagem vai mudar. E talvez tenha turbulências, talvez o trem passe por terrenos que são perigosos. Mas isso você não pode mudar. Você pode escolher onde você vai sentar no trem. Se vai ser lá fora, se vai ser numa poltrona mais confortável, perto de quem que você vai sentar, o que você vai comer na viagem, que horas que você vai dormir. Isso você pode escolher. E às vezes a gente fica apressando o trem. Às vezes a gente fica querendo mudar a paisagem, mas... A gente quer chegar no destino final, quer controlar como vai ser a viagem, né? Mas na real é que o fim todo mundo já sabe qual que é. Então, para que eu vou acelerar ele? Então, é legal você trazer essa visão, né, de que, poxa, faz parte, vai ter altos e baixos, vai ter isso. Muita gente desiste porque tá focando no lugar errado. E assim, agora trazendo já para esse cenário mais atual, né, que é um cenário pós-pandemia, que a gente pode dizer assim, que muita gente ainda está se recuperando financeiramente. É um cenário global isso. Tem países entrando em recessão e tem outros, né, para quem está mais antenado nessa questão econômica e política, assim, a gente está vivendo uma situação realmente alarmante assim, mundial, em termos de grandes potências que às vezes até não estão nem assumindo que estão tendo que passar por esses momentos de pós-pandemia, de vencer uma crise e tal. Mas trazendo para o nosso cenário, assim, o que você percebe enquanto profissional, hoje empreendedor, empresária, que pode ser feito para a gente poder atrair os clientes, mesmo tendo em mente que as pessoas estão, de repente, se livrando de problemas financeiros, né? Ao mesmo tempo passando por crises, porque isso acaba impactando em outras áreas da vida da pessoa. Então, o que a gente pode fazer para atrair, mesmo tendo em mente que a gente está passando por um período pós-pandemia? Saber como contornar essas situações mais desafiadoras, né, como foi a pandemia, é um caminho que, de onde eu vejo, ele começa pelo seu senso de contribuição. Assim, eu como empreendedora, qual é a solução que eu crio, quais são os problemas que eu resolvo e por que eu estou fazendo o que eu faço. Esse é o primeiro ponto de onde eu vejo. E um desejo genuíno de exercer e aplicar isso com outras pessoas. E na prestação de serviço, acho que é até mais desafiador, porque quando você vai comprar um produto, dificilmente você vai entrar num debate, né, assim, com o vendedor que está naquela loja te atendendo. Você pode até perguntar, tem um desconto? E talvez ele te responda que sim ou que não. E você, tá bom, então não vou levar. E às vezes não sai alguma coisa daquela negociação, dependendo da loja. Mas na prestação de serviço isso é muito comum. É verdade. Porque não é tangível. Então eu não estou vendo, mas qual é a estrutura? Você não consegue pegar as minhas certificações e levar com você.
na área do CrossFit. Né? Você não consegue pegar um treino de CrossFit que você fez e levar para sua casa para fazer depois 5 vezes. Né? Você tem que ir lá todos os dias. E é um trabalho de cuidado também, no meu caso. Porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, física e também emocional. Então, no meu caso, por exemplo, eu não me considero ainda recuperada desse período. Eu tive oscilações, tive bons períodos após, mas a gente sabe que o nosso cenário econômico está muito delicado por várias outras questões. E o que sempre me ajudou foi tentar compreender qual é o ponto de partida do meu cliente, de onde está vindo aquela dor, de onde está vindo aquela situação que ele está passando e ver se com as condições que eu tenho, eu consigo encontrá-lo nesse meio do caminho. Entendi. Às vezes, né, não é possível. Eu preciso pagar os custos operacionais da minha empresa, eu tenho uma equipe, né, eu tenho um atendimento, eu tenho outros treinadores, eu tenho um galpão enorme para dar conta, para dar manutenção, para modernizar, por exemplo. A gente vai fazer 9 anos. Porém, falar de um jeito menos embolado. Não, mas assim, deu para entender porque... assim, eu vejo que se a gente não tá atento aos sinais, a gente perde oportunidades. Mas se a gente vai muito de, assim, sentir a dor do outro e não entende que, pô, você tá prestando um serviço e que, pô, não é um trabalho voluntário, pô, é um trabalho sério, que você tem famílias ali que dependem daquilo. Então, assim, é encontrar esse meio termo, né? É o que eu acredito, assim, sabe? Não, e tem uma coisa que eu ia acrescentar agora no final, é justamente, às vezes, segurar um pouquinho junto. Eu gostei daquela expressão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Foi um pouco assim pra gente. A gente negociar as condições dos nossos planos, por exemplo, porque, para mim, importa mais você manter a sua atividade física. Se você cuida da tua atividade física, da tua saúde comigo há 5 anos. Né? Eu tenho pessoas que estão comigo há 8 anos, indo para 9, desde quando eu inaugurei. Elas continuam comigo. Então, a gente pode se dar a mão. Olha, eu perdi o meu trabalho, a minha empresa está passando por um momento difícil. E também sempre houve essa atitude de muitas pessoas, isso foi muito legal, de expor essa vulnerabilidade e, como eu disse, a gente se encontrar nesse meio do caminho. Olha, quando isso passar, a gente tenta entrar aqui, voltar com a nossa tabela aqui normal. Né? Isso no período de crise mesmo. De crise mesmo, Hoje, por exemplo, eu segurei um pouco para ajustar o meu preço. Meu preço ficou muito baixo muito tempo. Isso também me criou algumas dificuldades. Pô, faço ideia. Por essa empatia também. Sim. E agora que a gente está vendo que as coisas estão pegando mais tração, falei, poxa, a gente consegue equilibrar um pouquinho melhor, porque todo mundo continua aqui com a gente. Claro. O meu serviço, ele é um serviço de fluxo. E eu não gosto de interromper fluxo. Eu não gosto nem de feriado. Eu dou aula até no feriado. Também não gosto. Quando eu posso, eu dou aula no domingo, porque eu falo, é comportamento, é hábito. Você vai lá todos os dias. Então, a ideia de deixar você 3, 4, 5 dias sem ir lá fazer o seu exercício, eu falo, poxa, eu vou quebrar o fluxo. Quebra, total. Eu tenho que me organizar para isso, e é um desafio porque é uma academia pequena, né? O box de CrossFit, ele nem se compara com uma rede de academias enormes. A gente é uma equipe pequena, mas a gente faz ali a roda girar com a nossa equipe para sempre ter alguém na aula de sábado, na aula do feriado. No domingo, eu que gosto de abrir 1 ou 2 domingos por mês, porque eu quero trazer as pessoas para cá. É comportamento. Sim. Eu quero influenciar seu comportamento. Então, vamos junto até o final. Isso é muito bacana, porque se a gente for pensar, até quando a gente tem uma ideia, uma clareza de quais são os hábitos de compra também, não só, no seu caso, o hábito de, vamos chamar de consumo, de uso, né, do serviço. É importante a gente entender como construir esse hábito e também qual é o caminho que esse cliente percorre até decidir, de repente, que ele vai mudar o hábito dele. Tipo, a partir de agora, eu não vou ser mais sedentário e vou começar. Então, o que acontece nesse processo até a tomada de decisão, né? Eu acho que até uma pergunta interessante aí mas eu queria pegar esse gancho porque, assim, do meu lado, o que eu percebo, tá? As pessoas, elas percebem que elas se dão conta de que não vale mais a pena vender a hora dela como ela tá vendendo.
Elas falam assim, cara, tô cansado. Porque eu trabalho e minha vida, tipo, continua do mesmo jeito. E por mais que eu trabalhe mais, continua do mesmo jeito e minha hora não aumenta. E o digital, ele tem muito Sim. essa liberdade que as pessoas vêm buscar. Essa possibilidade que, assim, não é milagrosa, mas que é possível. É possível. Né? É o que você falou do rapaz que te ligou lá, eu quero emagrecer, eu quero perder peso, e no lugar de ir pra esteira, eu vou... Aí você fala, pô, cara, ó, vamos lá. Não é bem assim, tá? Então eu vejo que a gente ter essa clareza de que existe um ponto de virada, que o cliente ele vai decidir mudar o hábito dele, vai decidir transformar a vida dele. E quando que isso acontece? Quando eles vêm te procurar? Nossa, essa é uma boa pergunta. E talvez eu não tenha tanta clareza da resposta de como é esse ponto de virada para pessoas diferentes. Mas da minha experiência ao longo desses quase 10 anos no CrossFit e 20 anos de academia de ginástica, tem pessoas que, a maioria por conta de saúde. Eu fui ao médico e descobri que estou hipertenso e eu tenho que fazer atividade física e tenho que melhorar minha alimentação. A gente vive, né, essa era moderna. Eu não sei como não aconteceu nada com a gente, porque eu fui criada à base de sucrilho, pão e Nescau. Era muito comum, né? Nos anos 90 a gente comia esses ultraprocessados, né? Podia falar essas marcas aqui? Não, tranquilo. Pode. Quem sabe esse patrocínio aí depois, né? Nossa, comia todo dia, né? Mas assim, a gente também se mexia muito, se movimentava muito. Então eu percebo que essa questão das pessoas falarem assim, nossa, eu tive que subir uma escada esses dias e fiquei muito cansada. Eu tenho, sei lá, 27 anos de idade, né, 30 anos, uma pessoa às vezes jovem, e senti um cansaço que eu não estou acostumada. Então, às vezes esse ponto de virada vem na fase adulta, porque eu observo também que uma questão muito comum na nossa cultura é valorizar o esporte durante a fase escolar. Então, tem aula disso, daquilo, handball, basquete, futsal, ginástica, etc. Os pais colocam numa natação, uma coisa assim. E aí, aquele adolescente, quando sai do colégio, ele entra na faculdade, ele fica até aqui, às vezes atolado de coisa para estudar, às vezes consegue um primeiro trabalho no horário comercial, e o horário fora do trabalho ele está estudando na faculdade, quando não está na faculdade, está estudando para a prova da faculdade. Sim. Então, a vida do universitário tem uma ruptura nesse estilo de vida que ele tinha na fase, né, da adolescência infantil. E aí ele se torna um profissional, quer ganhar grana, quer entrar no mercado. Esse é um clássico, assim, que Sim. acontece na vida das pessoas, pelo menos aqui na nossa região. Eu tenho amigas que são médicas, que trabalham com saúde. Eu falo, que horas que você vai encontrar tempo para a sua atividade física? Porque Nossa. a pessoa prioriza ela trabalha com saúde, mas... e ela tem que, de fato, fez uma faculdade às vezes cara, investiu, né? Não importa se foi pública ou particular, mas investiu tempo, Sim. investiu grana naquela formação, ela quer ter o retorno, ela vai pegar todas as oportunidades que ela precisa. Isso em todas as áreas a gente vai ver acontecer, ou vai estudar para um concurso, alguma coisa, entra num ritmo de vida que não cabe à atividade física. Só que você ainda tem o patrocínio da idade. Eu brinco que quando você está ali dos 25 aos 30, você tem o patrocínio dos seus hormônios, tá tudo bem com você, para falar de uma forma bem geral. Né? Se alguém da área da saúde quiser discordar, aí a gente pode até entrar nesse debate, mas de uma maneira geral, você tem esse patrocínio, você ainda tem a juventude, tá tudo funcionando bem. Quando você vai para 30, 32, aí você começa a ter uma complicaçãozinha daqui, um mal-estarzinho dali, e aí o médico vai falar, olha, você está trabalhando muito, você está estressado, você tem isso, você tem aquilo, aí a pessoa, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez esse seja o ponto de virada. A pessoa vê que ela passou por esses anos todos, desde a faculdade ou o curso técnico, sei lá, até se tornar um profissional nessa engrenagem da produtividade, porque está em idade produtiva, e ver que a vida não é só produzir e ganhar grana, que também tem que cuidar do templo, do Sim. corpo que habita toda a sua criatividade e o seu intelecto. É pensar que você vai passar a vida inteira no seu corpo. E aí, tipo, como que você vai
como que você vai passar a sua vida inteira dentro do seu corpo se ele não tá bem? Olha, tem uma frase do coach que criou, né, a metodologia CrossFit. Eu não me lembro a frase exatamente, mas ele vai muito para esse lado da saúde. Que quando ele vai dizer o seguinte, que o fitness, a saúde e a doença são unidades de uma mesma variável. Só que ele vai mudando o estágio. Então, quando você está se alimentando mal, tá sem se exercitar, tá sem fazer nada, você vai aproximando de um estágio que te coloca num risco de doença. Você pode até estar com seus marcadores normais. Quando você treina, se exercita, faz exercício de intensidade, se alimenta bem, você chega mais perto do fitness, de uma condição de super saúde, que a gente chama de saúde positiva. Então, sua chance de ter uma doença crônica ligada ao comportamento é muito menor. E aí, você levar isso para a vida, que ele vai chamar de saúde, né, e fitness, é você suportar essa capacidade de trabalho, que é isso, que você vai fazer com o seu corpo, as competências físicas que você tem, até o final da sua vida. E a gente, às vezes, não para pensar como que eu vou estar quando eu tiver 60, 70, 80 anos. Será que eu vou ter as mesmas competências? A gente já sabe a resposta, se você não se cuidar. Eu lembrei de um caso de um amigo meu, você falou disso e perfeito, assim, foi exatamente esse caminho, que ele falou assim, cara, eu comecei a praticar exercício porque na idade que eu tenho, descobri que eu estava hipertenso, era inconcebível. Ele falou assim, cara, com a idade que eu tenho, hipertenso, não tem como, cara. E aí foi onde ele falou, com essas palavras, eu tomei vergonha na cara, porque o médico, assim, por uma questão corretiva, ele falou, cara, se você não mudar os seus hábitos, você vai morrer bem mais novo. E talvez bem mais novo mesmo. E aí o cara teve que mudar. E o profissional de medicina, ele tem essa autoridade conquistada já e legítima socialmente, culturalmente falando. Não é? Se eu falar, olha, eu sou profissional de educação física, treinadora CrossFit, vim aqui dizer pra vocês que vocês precisam se exercitar. Eu penso, depois eu vou, Gabi. Mas se o médico disser... Se o médico fala, você vai morrer. Aí ele, porra, eu tenho que ir então. Uhum. Então, assim, é uma questão de até mudança de cultura mesmo, talvez as pessoas vão muito pra essa questão corretiva, né? Então, vou corrigir um problema e tudo mais. Antes da gente encerrar, e passa rápido, né? Eu quero só trazer aqui uma questão que é importante, falar dos nossos parceiros aqui do podcast, que apoiam esse sonho que a gente começou no ano passado e que, poxa, graças a Deus, assim, tá crescendo cada vez mais. E quero, assim, deixar um presente aqui para as pessoas, tá? Então, para você que é empreendedor, que quer começar no digital, é importante que você deixe as suas ferramentas todas muito alinhadas ali. Então, às vezes você criou um padrão de trabalho, aí você está lá colocando numa planilha do Google. Ou então você está colocando no Excel. Aqui você deixa tudo no Notion. É uma ferramenta que ela é paga, mas ela te oferece um período para você experimentar e vários templates gratuitos. Inclusive, nesse link que eu coloquei, que está na descrição e no QR Code, você consegue baixar milhares de templates gratuitos do Notion e aí você pode testar e ver se essa ferramenta vai te ajudar, tá? Tem outros parceiros aqui também importantes e assim, o que eu vejo que é legal a gente pensar? Que quando a gente vai construir um negócio, a gente não faz nada sozinho. Nada. Tipo, seja um box de CrossFit que você vai montar, seja uma clínica médica, né, seja um podcast, né, como é o nosso caso. Então, a gente pensar que os parceiros, eles realmente estão ali para somar, né? Teve um caso aqui de um rapaz que a gente conversou, que ele foi muito natural a gente se tornar parceiro, porque ele viu que tinha barba. Ele falou assim, cara, eu vi que seu marido não tem barba, mas o dia que ele quiser ter barba, já fica a dica aí. Ele falou assim, o que você usa na sua barba? Aí eu falei, eu uso sabonete. Aí ele falou, não, cara, agora você vai usar isso aqui, ó. Ele mostrou o produto da Barbos, que é um produto de extrema qualidade. Poxa, os químicos que produziram esse material são realmente profissionais qualificados. Então, fica a dica aí, tá? Pros amigos barbudos que não tem barba para conhecer a Barbos. Ou melhor, pros amigos barbudos que têm barba e querem cultivar a barba para usarem a Barbos.
E para você também que conhece alguém que tem barba, fica aí a dica. E o que você achou desse espaço aqui, Gabi, do Ponto de Estúdio? O que você achou do ambiente aqui de gravação? Achei esse espaço ponto de estúdio para esse tipo de troca que nós estamos fazendo muito bem preparado. Me senti confortável e traz esse aconchego de ter uma conversa com amigos. Legal, legal. E essa é a ideia, né? Quando eu fui desenvolver esse trabalho do podcast, eu pensei assim, se eu for investir numa estrutura completa dessa, eu vou investir muito dinheiro e tempo e energia para produzir tudo isso. E para você só produzir, né, entre aspas, o podcast ou então um conteúdo para sua rede social, dá muito trabalho. A gente estava falando há pouco, né, sobre você criar um conteúdo para rede social, pensar roteiro, pensar isso, pensar aquilo. E aqui eles ajudam com tudo isso. Né? Então, legal. Às vezes o cara não quer fazer um podcast porque não quer ter o compromisso de ficar ali gravando sempre podcast. Mas ele pode vir aqui, gravar um conteúdo que ele não consegue gravar em casa, com a ajuda dos profissionais do Ponto de Estúdio. Né? Então, eu deixo a dica aí para você que está pensando em criar conteúdo, mas não sabe por onde começar, manda uma mensagem pro Ponto de Estúdio que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Bom saber, eu gostei da sugestão. É uma boa mesmo. Bom, eu vou deixar os outros parceiros passando aqui. Tenho certeza que vocês conhecem, tá? Então, dispensa apresentações, esses parceiros aqui que, inclusive, ó, quem não gosta do Japa, né? Gostamos do Cookie, do muito, Mário. Somos clientes de todos esses. São sensacionais. E assim, Gabi, tem um quadro aqui no nosso podcast que é o Pitch de Vendas, tá? Que é um momento onde você vai falar um pouco do seu trabalho para as pessoas que ainda não conhecem o Armazém. E também para os profissionais de educação física que às vezes querem se desenvolver. Então, fica à vontade para falar do seu serviço. Pode ser olhando para aquela câmera, pode ser falando, olhando para mim, como se sentir mais confortável. Tá? Então, por que as pessoas devem escolher o Armazém? Por que devem te escolher como mentora para entrar nessa área? E como que faz para te encontrar? Bom, em relação ao Armazém CrossFit, eu gosto de dizer que é um ambiente onde você vai transformar positivamente a sua visão e a sua relação com a prática sistematizada de exercício físico. Porque você vai entrar lá todos os dias, você vai se divertir, você vai se sentir leve, seja porque você fez um treino onde você rendeu, gostou, colocou tudo ali para fora que você queria colocar, ou simplesmente pelas conexões que você vai fazer, com as amizades que você vai criar ali. Então, o Armazém CrossFit é muito mais do que um ponto para você procurar a prática de CrossFit afiliada, realmente na cidade, mas ele é um lugar para você se conectar e é quase um ecossistema ali de pessoas, de coisas boas que a gente vive ali juntos num estilo de vida bem saudável, né, fortalecendo esses relacionamentos e construindo uma saúde geral. Bacana. E, bom, sobre os profissionais de educação física que estiverem em contato, que tiverem curiosidade sobre como trabalhar melhor nas suas aulas de CrossFit, até aulas para grupos, eu gosto muito de compartilhar a minha experiência, eu gosto de contar histórias, tenho muitas histórias. E eu costumo dizer que eu só errei antes, porque eu já tenho 23 anos de experiência na educação física, dando aulas para grupos. Então, esses pequenos errinhos e ajustes de rota que foram acontecendo na minha jornada, hoje me permitem trabalhar com essa segurança, com essa confiança e aplicar isso de uma forma sólida, com confiança e dando a mão para os profissionais entregarem o melhor trabalho que eles possam entregar e transformando a vida dos alunos deles, que é o mais importante, né? O nosso trabalho é sempre olhando para o outro, se importando com o outro, e não é tanto sobre nós. Poxa, muito legal isso. Então fica a dica aí para quem não conhece ainda o trabalho da Gabi, do Armazém também, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo para vocês acessarem. E antes da gente finalizar, tem duas questões. A primeira é a pergunta de $1 milhão. Que agora eu mudei para 1 milhão de bitcoins, que vale muito mais, né? O que é venda para você, Gabi? Uau! Bom, eu não tenho um background de vendedora, nem de empresária, né? Eu te falei que eu sou professora de formação, minha carreira toda foi voltada para ser professora, apesar da gente encontrar pontos de empreendedorismo na jornada.
Mas, olhando de uma forma assim bacana, uma frase que me veio aqui no caminho, a venda para mim quando acontece uma troca entre a necessidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, e a experiência, o conhecimento de um outro prestador de serviço ou as características de um produto. Quando isso acontece num flow legal, de uma forma bacana, a venda, ela acontece muito naturalmente. Então, eu acho que a venda é esse encontro, essa troca que acontece quando a gente consegue encontrar a necessidade com a especialidade. Muito legal, muito legal. E tem alguma questão, assim, de algum recado, alguma questão que a gente não falou, que você gostaria de trazer para o pessoal, uma história, uma indicação? Eu penso que antes de só atestar a favor do serviço que eu faço e falar sobre CrossFit, eu penso que a prática do exercício físico ela é uma necessidade humana, o movimento corporal, é uma questão do nosso músculo esquelético, desse tecido. A gente precisa dar estímulo em relação... É um problema de saúde pública hoje, a gente está vivendo quase uma epidemia de obesidade, de várias doenças crônicas, e é o que mais causa mortalidade precoce hoje no Brasil, é a doença crônica. Então, independente de ser CrossFit, eu penso que as pessoas precisam buscar práticas onde elas se sintam bem e vistas pelos profissionais que estão ali prestando esse serviço. E os profissionais, por sua vez, olhem para os seus alunos, observem os seus alunos e criem espaços para contribuir efetivamente com a vida dos alunos, desse ponto de vista do exercício da saúde. Legal, legal. Eu me dei conta que, assim, teve uma pergunta que eu queria muito ter feito que eu não fiz. Posso fazer essa pergunta? Claro! Essa aqui é polêmica, tá? Ai. Prometo. Por que o pessoal fala que CrossFit é uma seita? Muito boa pergunta. Realmente é um dos pilares que torna o CrossFit uma prática tão bem difundida e vem atraindo cada vez mais pessoas, é essa questão de comunidade que ele forja, muito naturalmente. E eu penso que... se você já foi alguma vez? Ó, tá me vendendo. Já foi? Não, eu fui num funcional bem sem vergonha. Tá. É porque existe toda uma terminologia própria, uma forma de... Apesar de ser uma nomenclatura universal, que é em inglês, mas existe um termo próprio para chamar o treino do dia, existe um arranjo próprio de organização desse treino, de organização dessas aulas. Isso tudo vai criando um estilo de vida tão peculiar e tão, digamos assim, entre aspas, tribalizado, que quando você entra ali e sente esse pertencimento, e é muito bom, porque é uma coisa que faz muito bem para sua saúde, para você, a sua sensação é muito boa, você fica falando muito disso, né? Entendi. E aí falam que você fica meio chato, né? Falam que todo mundo que faz CrossFit, toda oportunidade que tem, pega isso daqui pra mim, pega, eu faço CrossFit. Carrega aquele negócio ali pra mim, carrego, eu faço CrossFit. Porque eu acho que a gente cria um orgulho muito grande das competências físicas que a gente desenvolve, né? Tem uma frase dentro da CrossFit que é assim: pessoas comuns fazendo coisas incríveis. E aí você tem essa sensação, nossa, eu tô fazendo coisas assim que eu nunca na vida pensei que eu fosse fazer, né? Eu sou uma mulher de 40 anos que consigo fazer 10, 15 barras seguidas dentro de né? Fazer uma corrida de 200 metros, levantar 45, 55 quilos acima da minha cabeça. Isso me deixa muito satisfeita. E olha que eu nem sou da minha condição atlética mais top, mas isso me dá uma sensação maravilhosa de competência. E eu carrego isso para tudo na minha vida. Então, eu acho que esse sentimento geral de todas as pessoas que frequentam, que praticam, porque todas têm esse resultado, é que cria essa cola que conecta todo mundo ali naquela seita, nesse contexto. Uhum. Muito legal. E assim, sabe o que eu percebo, assim, olhando, dando um zoom in, assim, olhando no microscópio, é o brilho no olho. É assim, tipo, dá pra ver o quanto que, né, as pessoas quando falam disso, tem um brilho no olho de sentir, pô, tô me superando, né, tô me melhorando. Então, Exatamente. Poxa, muito legal conversar com você hoje aqui. Aprendi muito. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitos profissionais de educação física e também quem tá querendo mudar os seus hábitos, porque
Tem uma frase que eu gosto, né? A gente tá falando de várias frases, mas tem uma que eu acho que ajuda muito na tomada de decisão para mudança de hábito, que é assim: só não muda o que tá morto. Uau, só não muda o que tá morto. Então, assim, se você tá querendo mudar, dá o primeiro passo hoje. E aí depois, naturalmente, essa mudança vai começar. A gente vai fazer uma batalha de frases, né? Tem uma frase em inglês que é just show up, apenas venha. Apenas venha, a gente cuida de você. Né? A gente tem ferramenta para isso, não importa qual é a sua condição física, só vem. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Se você não está inscrito ainda no canal Tudo é Venda, se inscreve aí. A gente tá conversando com pessoas sensacionais como a Gabi, que, poxa, foi muito generosa compartilhando todo o conhecimento, ou melhor, um trechinho do conhecimento dela aqui com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.